Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, livro que nós temos caminhado, estudado, refletido. Temos aprendido muita coisa com Neemias aqui, né? A palavra do Senhor que tem edificado a nossa fé, que tem nos ensinado o caminho que nós devemos andar. Neemias capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Meus queridos, nós temos aprendido com Neemias algo importante em relação à nossa vida, de situações e de maneira de viver que nós devemos aprender como cristãos no nosso caminhar. Nós, domingo passado, falamos a respeito da excelência que nós devemos realizar todas as coisas que nós fazemos. Tudo que nós fazemos devemos fazer com excelência, porque nós o fazemos para a glória de Deus. Não fazemos para homens, mas para a glória de Deus, para que Deus se agrade da obra das nossas mãos. E Neemias é algo que é inserido na vida de Neemias, é algo claro nisso, é a reverência, o temor que ele tem de Deus, a intimidade, o relacionamento profundo que ele tem com o Senhor, nessa condição de que ele, sendo servo do Senhor, ele assim o faz para agradar ao Senhor e sempre procura saber o que Deus quer a respeito da vida dele em relação a essa notícia que ele teve, principalmente. Mas nós podemos ver aqui também, nesse texto que acabamos de ler, que Neemias era um servo fiel também ao seu rei, ao rei que Deus colocara sobre a sua vida, e servia com excelência, e buscava assim temer a Deus, e respeitava também a autoridade que foi colocada sobre a vida dele, o rei Artaxerxes. E nós vemos a vida de Neemias, algo importante.
em que ele era um homem de oração. Ao saber da notícia em que os muros de Jerusalém foram derribados, queimados a fogo, e também todo o povo de Israel estava em debandada, eles estavam longe ali de Jerusalém, porque Jerusalém estava, os muros estavam destruídos, portanto, a proteção sobre Jerusalém não havia. Então, os moradores dali fugiram, e muitos morreram, e muitos se perderam ali nessa situação. E Neemias, então, sabendo dessa notícia, ele ora a Deus. É um homem de oração. É um homem que ora e planeja e ora. E eu tenho falado sobre isso, que muitas vezes nós achamos que só devemos orar e não planejar. Porque quem ora é espiritual, quem planeja não é espiritual. Porque aquele que planeja não é espiritual, não confia, não entende que Deus, ele pode talvez falhar aí no processo, né? Se não depender do meu planejamento, da força do meu braço. E isso não acontece na vida de Neemias. Neemias é um homem que ora e planeja, é um homem que planeja e ora ao mesmo tempo. E nós vemos isso na vida de Neemias. E agora, nesse texto que nós lemos, além do planejamento, Neemias, ele tem projetos. Ele tem projetos. E eu sei que é muito difícil para nós, às vezes, planejar, projetar. A nossa cultura, ela não tem a cultura do brasileiro não tem essa tendência de planejar, de realizar projetos. Temos muitas dificuldades, né? A maioria de nós, de planejar e de projetar. E algo que nós aprendemos aqui com Neemias é que ele era um homem de oração, que planejava e que realizava projetos. O texto que nós acabamos de ler aqui, iremos meditar sobre ele, tem justamente esse viés da vida de Neemias, que ele ora, planeja, projeta e juntamente com quem? Com pessoas. Ele trabalha com pessoas. Ele desenvolve os seus planos, os seus projetos que são colocados diante de Deus com pessoas. Ele não faz nada sozinho, nada independente. Mas ele faz tudo segundo a vontade de Deus, com direção de Deus, mas também com as pessoas que Deus pode colocar na sua vida para que ele possa trabalhar e para que assim, juntos, com as pessoas que Deus tem colocado na vida de Neemias, e irá colocar para que tudo seja feito com excelência, para a glória de Deus, com prudência, para que Deus seja glorificado. Nós percebemos isso na vida de Neemias. Logo aí no versículo 1, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o versículo 2 diz ainda, o rei me disse então, por que está triste o teu coração, se não está doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele se coloca diante do rei e servindo com tristeza no coração pelo que havia acontecido, pela notícia que ele tinha recebido. E nós vemos aqui o cuidado que o rei tem pela vida dele, em relação a dizer, peraí, você está triste, mas você não está doente, não é tristeza de doença, mas é uma tristeza de coração. O que aconteceu? Nós vemos aqui a preocupação do rei Artaxerxes sobre a vida de Neemias, algo que a gente aprende aqui, inclusive com o rei pagão, que não temia ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Neemias, mas nós vemos a preocupação dele para com Neemias, algo que nós devemos aprender aqui em relação à vida dos outros. Muitas vezes nós, como cristãos, não nos preocupamos com a vida dos outros. Às vezes não nos preocupamos nem com a vida daqueles que nós amamos, que Deus colocou ao nosso redor, ao nosso lado. Marido, esposa, filhos, pais. A gente às vezes fica tão distante e às vezes não nos preocupamos com pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito mais preocupante ainda. E nós aprendemos aqui com Artaxerxes a preocupação dele com Neemias, do cuidado que ele tinha. Peraí, você está triste, essa tristeza não é doença, é algo que está no seu coração. O cuidado que ele
tinha com Neemias. E é uma lição para nós aqui, diante de um texto de um rei pagão, algo que nós devemos aprender e ter o cuidado com os outros, com os irmãos na fé. Como é que você está? Como que você tem vivido? Quais são as suas lutas? Hoje nós vivemos uma vida tão corrida que nós não olhamos para o lado e não vemos as pessoas como elas estão. Às vezes a gente vê a pessoa triste, cabeça baixa, a gente não manda nenhuma mensagem. E aí, como é que você está? Eu percebi que você não está bem, foi impressão minha, mas parece que você não está legal. Vi você lá na igreja, está acontecendo alguma coisa, né? E às vezes é uma oportunidade que a pessoa tem de abrir o coração para você e dizer, não, meu irmão, eu estou passando por isso, eu quero que você ore por mim, eu preciso, né, da sua ajuda. E é algo que vai consolidar aí uma amizade, vai consolidar aí uma irmandade, né, dos laços que nós temos uns para com os outros, membros uns dos outros, e também até aqueles que não são cristãos. A preocupação que a gente deve ter. Jesus tinha essa preocupação. Jesus, ele olhava para as pessoas, para a multidão, e ele dizia para os discípulos, olha aqui, são ovelhas sem pastores, aflitas. Olha só, elas não têm um guia, elas não têm para onde ir. E Jesus se compadecia da multidão. É algo que nós, como cristãos, nós devemos olhar para o lado e nos compadecer, nos colocar no lugar da pessoa. Termos empatia. São nomes difíceis hoje de viver na sociedade que nós vivemos. Compaixão, empatia, misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor. E nós aprendemos aqui com Artaxerxes, o rei, a preocupação que ele teve com Neemias. E aí nós vemos aí algo que atemoriza o coração de Neemias, que ele diz, então, no final do versículo 2, quando o rei faz essa pergunta para ele, ele fala assim, eu temi sobremaneira. Ele temeu, ele se colocou diante do rei e falou assim, nossa, o rei está me perguntando isso. E como ele temeu, ele sabia o que estava acontecendo, agora assim, como que eu vou falar para o rei o que está acontecendo? O rei não é o rei de Israel, é um rei pagão, que provavelmente no seu coração não tem empatia nenhuma com Israel. Então, assim, eu vou falar o que aconteceu com o meu povo. Então, ele deu aquela gelada. Sabe quando você tem algo para falar com um superior, ou com uma pessoa acima de você, você fala assim, eu vou falar com o gerente a respeito disso, eu vou falar com o superior, vou falar com meu pai, com a minha mãe, algo que é importante para você, mas que talvez não seja para a pessoa. E aí, como que você vai falar? Qual que é a forma que você vai falar? Neemias temeu diante do rei, que poderia dizer algo que estava no coração dele, do desejo de ir reconstruir os muros, de falar um não para ele. A gente sempre fala assim, um não a gente já tem, né? Quando a gente vai fazer ou perguntar, ou pedir alguma coisa, o não a gente já tem. Só que às vezes a gente vai com esse não e fala assim, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, a gente vai sem um temor, vai sem oração. E olha como é que Neemias vai, ele teme, e ele vai diante do Senhor, e ele responde como? Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. As cidades dos meus pais, como que não estaria triste o meu coração diante do que aconteceu? E aí, algo interessante que nós percebemos no cuidado do abrir do coração de Neemias para o rei, algo interessante que a abordagem que ele faz a respeito do assunto, ele coloca um valor emocional, sentimental, de coração. Ele abre o coração que o rei já sabia que estava triste, e ele abre o seu coração para o rei, dizendo, como não estaria triste diante do que aconteceu com o meu povo, diante do que aconteceu com onde estão enterrados os meus pais. Como que não estaria o meu coração? E aí, o texto continua dizendo a resposta do rei em relação a essas
perguntas que Neemias faz. O rei diz então no versículo 4, então, o que me pedes agora? O que você quer que eu faça? Interessante isso, né? O rei abre para que Neemias fale. Ele poderia falar um monte de coisa. O que você quer que eu faça? Né? E antes de responder o que ele quer, o que ele quer colocar diante do rei, o que ele faz? O que ele faz? No versículo 4. Ele fala com o rei o que ele queria? Ele ora. Espera aí, deixa eu orar. Deixa eu ver qual é a direção de Deus para a minha vida. O que Deus quer que eu fale? O que Deus vai falar ao meu coração para que eu fale com sabedoria aquilo que precisa ser feito? Porque às vezes o desejo do meu coração em relação a ir ao meu povo e reconstruir as muralhas pode estar equivocado. É um homem de oração. É um homem que é envolvido pela oração. E é interessante que Neemias ele tem períodos longos de oração e orações pontuais. Se lembra que no capítulo 1 nós estudamos aí no versículo, dos versículos 5 a 11, o conteúdo da oração de Neemias, quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derribados. Quantos meses Davi orou? 4 meses. 4 meses ele esteve diante de Deus, orando e jejuando para saber o que ele faria. Períodos longos de oração, e agora nós vemos orações pontuais. Um homem de oração. Um homem em que busca a presença do Senhor, em que busca derramar o seu coração, pois ele sabe que o seu coração é enganoso, que o coração dele pode desvirtuar da palavra do Senhor. Então ele apresenta o coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque o meu coração ele pode me enganar em relação aos meus desejos, em relação aos meus planos e projetos. Por isso, coloque em oração. Meus irmãos, nós precisamos orar mais. É o que nós aprendemos com a vida de Neemias. Nós precisamos gastar mais tempo em oração, períodos longos de oração e períodos pontuais. Nós precisamos ter uma vida de oração. Diante de tudo que nós estamos vivendo, decisões que nós temos que tomar quase todos os dias, decisões difíceis no trabalho, na família, com filhos. Nós precisamos orar para que o Senhor alimente a nossa alma, para que o nosso coração seja transformado, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas e nós venhamos a entender a vontade do Senhor. Para que assim o nosso coração seja moldado pelo Senhor. A oração tem esse poder de nos quebrantar, de muitas vezes nós estarmos pensando ou querendo agir de alguma forma, e na oração Deus transforma, Deus fala assim: ó, esse é o caminho, essa é a melhor direção, é dessa forma que eu quero que você faça, porque aí as coisas vão dar certo. Porque vão dar certo? Porque vão ser conforme a vontade do Senhor, não segundo a nossa vontade. Por isso que a oração alinha os nossos desejos com os desejos do Senhor, porque os desejos do Senhor prevalecerão sobre a nossa vida quando nós oramos. Agora, quando nós decidimos por nós mesmos, nós corremos o risco de dar tudo errado. E é bem provável que dê. Agora, quando nós apresentamos a oração e dizemos: Senhor, aqui estão os meus pedidos, aqui estão os meus desejos, meus planos e projetos. Aí nós terminamos com aquela oração de Jesus, né? Ali no Getsemane, em que ele disse: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. O cálice ali seria a morte naquela cruz, onde todos os pecados, desde Adão até o último homem que pecaria, estaria sobre ele. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. E o cálice, a ira de Deus estava sobre Jesus. Deus se vira o rosto para com Jesus. É esse cálice que Jesus está falando ali. Porque ele era o Filho de Deus, e todo o pecado que nós cometemos estaria sobre ele. Todos. E aí ele fala: Senhor, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
A vontade de Deus é melhor do que a nossa, bem melhor do que a nossa. Ela é incomparável melhor, muito melhor do que a nossa. Mas às vezes nós achamos, porque nós olhamos com esses olhos, mas nós devemos olhar com o coração, os olhos do coração, que é transformado na oração, para que assim nós possamos realizar e fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Então é um homem que é envolvido pela oração. E ele, então, depois de orar, o que ele responde ao rei? Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Para que eu a reedifique. Então ele diz aí, olha só, Neemias, ele é coerente com a sua posição, ele se submete à liderança do rei, ele não atravessa. Ele fala, o que ele diz aí? Se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, com o seu bem, para que eu possa ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, e eu então possa reconstruir os muros das cidades dos meus pais. Nós vemos aí a coerência, a submissão de Neemias em relação ao rei. É interessante que quando nós lemos esses 2 versículos, nós nos lembramos aqui de Jesus diante daquele cego, em que ele estava à beira do caminho, e ele grita, ele ouve o barulho da multidão, e ele pergunta, quem está aí? É Jesus. E ele grita o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal, não, fica quieto aí. E ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, peraí, deixa eu ir na presença desse homem. Ele chega e ele pergunta, o que você quer que eu faça? Interessante isso, né? Jesus estava vendo que ele era um cego, mas ele pergunta, o que você quer que eu faça? Porque ele poderia querer outra coisa. O que você quer? É isso que o rei pergunta para Neemias. O que você pede agora? O que você pede? O que você está querendo? E a pergunta que Deus muitas vezes faz para nós, o que você quer? O que você está precisando? Como que você quer realizar as coisas? E o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir aquilo que está no nosso coração. Assim como o cego, Bartimeu, pediu, eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver. Porque antes eu via, agora eu não vejo mais. Há bom tempo eu não vejo. Eu quero tornar a ver. O que você quer diante do Senhor? O que você precisa colocar diante do Senhor, para que o Senhor ouça a sua voz e faça conforme a vontade dEle, aquilo que está nos seus planos, e para que então os nossos planos andem de acordo com os planos e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós. Nós vemos que o propósito, então, é claro em relação a isso. E aí nós vemos um claro propósito na vida de Neemias, no versículo 5. Me deixe ir à cidade, onde os meus pais estão enterrados. Olha que interessante, ele quer honrar a memória dos pais. O honrar pai e mãe não é somente em vida. O que nós aprendemos é que honrar pai e mãe também é pela memória deles. Nós, como filhos, diante das nossas decisões, das nossas escolhas, muitas vezes errôneas, nós estamos desonrando a memória dos nossos pais. Mas nós vemos aqui em Neemias que ele quer honrar a memória dos seus pais. Então, tudo aquilo que nós fazemos acertadamente, segundo a vontade do Senhor, para a glória do Senhor, nós também estamos honrando pai e mãe. Filhos, honrar pai e mãe. Decisões que busquem acertar na vida é quando você pede conselho para pai e mãe. E diz, mãe, pai, o que vocês acham sobre isso? Eu estou querendo fazer isso, estou querendo fazer esse curso, estou querendo tomar essa decisão. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham que é melhor para mim?
Honrar pai e mãe é pedir conselho, é pedir ajuda em momentos em que nós achamos que nós damos conta. Mas é dizer para eles: pai, mãe, o que vocês acham que eu devo fazer? Eu estou pensando em fazer isso. Vocês abençoam? Vocês aprovam? É lógico que em diferentes fases da vida, né, nós vemos isso. Mas a importância que nós temos de honrar pai e mãe também é dizer que a autoridade sobre a vida deles, sobre as nossas vidas, continua. E que nós precisamos sempre honrá-los da maneira que agrade ao Senhor. E aí nós vemos no versículo 6 algo interessante no texto, em que quando ele faz essa pergunta, quando ele faz aquilo que ele quer, quando ele fala aquilo que ele quer fazer, o versículo 6 diz: o rei estava ao lado de quem? Da rainha, assentado, junto a ele, junto ao rei. E ele usa, então, de uma forma estratégica. Por que no versículo aqui fala a respeito do rei e que a rainha estava ao lado? Não é à toa. Neemias é estratégico. Ele usa esse momento onde o rei está sentado ao lado da rainha. É uma maneira também de sensibilizar o coração do rei, porque a rainha estava ao lado. É uma estratégia de Neemias. Olha a sabedoria que ele usa para isso. Então, quando nós oramos a Deus, Deus abre os nossos olhos. E Ele faz com que nós venhamos a ter estratégias para alcançar objetivos que Deus quer que nós venhamos a obter, com sabedoria. Ele fala ao lado da rainha. Se ele falasse com o rei, seria de uma forma. Talvez o rei, né, não amolecesse tanto o coração, mas ele fala ao lado da rainha. Forma estratégica, sábia, para obter aquilo que ele achava melhor naquele momento, diante do Senhor. E aí ele continua no texto, no versículo 6, depois desse fato, ele diz então: quanto durará, o rei pergunta a ele, quanto que vai durar a tua ausência? Quanto tempo que o senhor vai ficar ausente, Neemias? Quando que você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Então o rei pergunta para ele: quanto tempo que você vai demorar? Qual que é o prazo? E aí ele dá prazos definidos para isso. Ele define, ele não deixa assim: seja o que Deus quiser, né? O dia que terminar eu volto. Famosa cultura brasileira: o dia que der eu faço, deixa para lá, a gente vai empurrando com a barriga. Nós temos a tendência aí de sermos procrastinadores, de procrastinar. Aquilo que deve ser feito hoje, faça hoje. Nós temos dificuldade com isso, né? Nós temos dificuldade de realizar as coisas que estão nas nossas mãos para hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Neemias aqui coloca prazo, coloca tempo para realizar aquilo que ele deveria fazer diante do rei, porque o rei pergunta e ele fala assim: não, tal dia, né, eu penso em entregar, tal dia eu penso em voltar e prestar conta. É algo que nós vemos aqui na vida de Neemias também. E aí nós vemos no versículo 7 algo interessante. Acompanhe comigo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha só como é que Neemias ele vai alongando o prazo, o papo com o rei. Ele vai dialogando com o rei e fala assim: olha, o rei, o senhor poderia também, né, levar cartas, eu poderia levar cartas do Senhor aos governadores do Trans-Eufrates, né, para que me deixe passar por Judá. Então, olha que interessante, Neemias faz uma pesquisa lá no Google Earth, ele olha ali as divisas e ele vê: tem outros povos ali que podem me atrapalhar na passagem. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir carta para o rei, para eu passar tranquilo nesses lugares. Olha só a estratégia, olha a sabedoria, olha a diminuição de riscos na vida dele. Olha como é que nós vemos aí Neemias com prudência, com sabedoria, com estratégia, abordando a situação de uma maneira que o rei poderia ajudá-lo nessas dificuldades. Então ele minimiza riscos. Olha que interessante, quanta coisa nós estamos aprendendo aqui.
com Neemias. E aí, no versículo 7, olha o que ele fala ainda. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me deem madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. Neemias aproveita a ocasião para ainda ter possíveis parceiros na reconstrução do muro. E ele declara isso ao rei. Olha que coisa fantástica. Ele já está pensando lá na frente, olha o plano, olha o projeto. Neemias não sai assim, seja que Deus quiser, vamos lá e tal. Não, ele prepara, ele trabalha com riscos minimizados, ele vê possíveis parceiros para isso, para ajudar no processo de reconstrução, ele já prepara tudo antes. Olha o entendimento que nós temos a respeito de Neemias para a nossa vida, quanta coisa a gente pode trazer para as nossas vidas aqui. Em relação à nossa vida, em relação a recursos que nós podemos obter pela vida de outras pessoas, para nos ajudarmos, na nossa família, no trabalho da igreja, para que assim o trabalho prospere. Nós estamos aí com o Grupo M, né, segunda-feira e terça-feira, se Deus quiser vai estar conosco. A mobilização que a igreja teve para nós recebermos, para que seja uma bênção, para que Deus use, né, essa equipe e alcance o maior número de pessoas possíveis. Toda essa estrutura, nós vemos aqui, olha que bênção. Deus olhando para isso, a questão de dar certo é inevitável. Que nós possamos aprender aqui com Neemias algo fantástico em relação a isso. E aí nós vemos Neemias encerrando aqui todos os seus pedidos diante do seu Senhor. E ele finaliza no versículo 8, no final, dizendo: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Tudo que ele pediu para o rei deu para ele. Por que o rei deu para ele? Ele fala que foi por causa da estratégia, por causa da intelectualidade dele, por causa daquilo que ele fez, daquilo que ele falou? Não, porque a mão do quê? A mão de Deus era com ele, estava sobre ele. Olha que interessante, a mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Ele atendeu os pedidos porque a mão do rei estava sobre ele. Então nós podemos traduzir isso como a bênção de Deus estava sobre os planos que ele ali colocou para o rei, dos seus projetos, e nós vemos o resultado. O resultado foi positivo, porque a mão de Deus estava sobre ele. Então a bênção, Deus abençoou os seus planos conforme a sua vontade, e os resultados vieram. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ter uma vida de oração. Oração longas e orações pontuais, para que Jesus, então, venha realizar aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer nas nossas vidas, nas nossas decisões. E o que Deus quer, a pergunta é, o que Deus quer que eu e você venha fazer diante dEle? Diante daquilo que Ele tem nos dado, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, os desafios diante de nós, as lutas que temos passado, as adversidades, o que Deus quer que eu e você façamos. O que Deus quer. Por isso, eu sempre falo, não é gaste tempo em oração, porque a gente não gasta tempo em oração, a gente passa tempo em oração. Oração não é um prejuízo na nossa vida. Quando a gente usa gastar tempo, né, em oração, a gente ganha tempo orando. É acrescentado na nossa vida muita sabedoria, discernimento, quando nós oramos, quando nós buscamos a palavra do Senhor, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos viver. Porque é diante do nosso Deus que nós estamos, e nós sabemos que
se nós buscarmos o Senhor, se nós buscarmos a sua bênção sobre os nossos planos e projetos, diante de tudo aquilo que nós pomos à mão, nós vamos saber que tudo aquilo que acontecer será a boa mão de Deus sobre nós, realizando a sua vontade sobre nós, porque nós temos um coração quebrantado diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Que a tua vontade seja feita. Por isso, eu apresento aqui a minha vida, os meus planos, os meus projetos, para que, se for da tua vontade, aconteça para a honra e glória do seu santo nome. A palavra de Deus fala lá em Provérbios: um homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Procure a resposta do Senhor em oração, assim como Neemias o fez. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E ela é como espada que entra no nosso coração e ela vem discernir os propósitos do nosso coração, os planos. E obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala através da sua palavra. Que possamos ter ouvidos para ouvir e que possamos ter esse desejo no coração de cumprir a tua palavra, de obedecer a tua voz e fazer tudo conforme o teu querer, não conforme o nosso querer. Não fazer aquilo que achamos, mas aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, para a honra e glória do teu nome. Trabalha no nosso coração, quebranta o nosso coração. Mostra-nos, Senhor. Como nós cantamos aqui, abre os olhos do nosso coração para que possamos te ver a tua palavra com clareza, ver os caminhos que temos andado, Senhor, com transparência, para que possamos pisar nos caminhos, para que nós venhamos andar nesses caminhos, Senhor, com a luz da tua palavra, Senhor, para que possamos assim ser guiados pelo Senhor, não por nós, não por aquilo que vimos, não por aquilo que achamos, não por aquilo que as pessoas falam, mas por aquilo que o Senhor fala, por aquilo que o Senhor nos direciona a realizar e fazer tudo conforme a tua vontade. Abençoa o teu povo aqui reunido. Nós, como teu povo, nós pedimos a tua bênção em nossos planos e projetos que temos feito diante do Senhor, para que o Senhor assim faça conforme a tua vontade, pois sabemos que tudo aquilo que for realizado é a tua boa mão que está sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre nós, o teu povo aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Nós estamos com alguns visitantes, nesta noite, o Wilson, a Érica e o Leonardo, família abençoada, são aqui mesmo de Itabirito? Estão de mudança? Olha só que bênção. Estão vindo de onde? Rio de Janeiro. Mais carioca aqui para nós. Nós temos um carioca aqui também, Luciano. Que bênção. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Já são de alguma igreja lá? Que bom, que bênção. Então vocês estão, nossos irmãos aí, estão juntos, estão em casa, Que Deus abençoe a vida de vocês. Depois, no final, a gente conversa, prega o contato. Sejam bem recebidos aqui, nessa família aí, que somos a família de Cristo, tá? Deus abençoe. É isso. Lembrando, meus irmãos, da nossa... Enquanto as crianças vêm aqui fazer uma apresentação para os pais, segunda-feira, sem ser essa, a próxima, Grupo M conosco, viu, gente? Lá na Praça da Estação, segunda-feira às 19 horas e terça-feira às 19 horas. Não esqueçam da divulgação.
Todos viram aí no WhatsApp a divulgação do trailer e do cartaz do Grupo M? Então, eles são para divulgação, viu, meus irmãos, em relação a isso.